Olá pessoal, beleza? Bem-vindo à nossa aula 4 de História, Como nós modificamos a forma das aulas, como vocês viram nos grupos de WhatsApp, eu antecipei na turma de vocês e coloquei as aulas 2 e 3 disponível para que vocês possam acessar e ver a qualquer instante. Beleza, pessoal? Diante disso, a nossa aula de hoje, eu vou fazer um comentário sobre o período paleolítico e o período neolítico, a fim de solucionar aquela atividade da aula 2, onde vocês teriam que fazer uma tabela e destacar as características de cada um desses períodos e também algumas técnicas que eles utilizavam em cada período que estamos estudando, que é o período paleolítico e período neolítico. Beleza, pessoal? Então vamos começar pelo período paleolítico. O período paleolítico, pessoal, se caracteriza pelo nomadismo, né? A gente tem os nômades aqui, né? O que retrata esse nomadismo? A característica do ser nômade caracteriza pela ausência de uma habitação, ou seja, eles não teriam uma casa. Não é uma construção, por exemplo, grega, onde eu tenho várias colunas, não é uma construção chinesa, onde eu constituo uma construção de uma casa com 3 andares, né, ou até mais, e toda colorida para agradar suas divindades. Representa muito mais que isso, né, porque as casas não eram confeccionadas ainda por recursos naturais. Então eles viviam aonde? Eles habitavam, né, em cavernas, tendas provisórias, pedaços de tronco de árvores, onde eles poderiam se esconder, basicamente. Então, tendo essa ideia, a gente percebe que o objetivo maior desses seres humanos era a vida, né, ou a manutenção da vida. E a manutenção na vida a ponto do quê? De tudo que a natureza permite com que eles possam se utilizar. Então, por exemplo, o alimento. O alimento para eles estava ligado automaticamente à caça e à coletagem de frutos, raízes, né, e frutas, raízes e sementes onde eles pudessem se alimentar. A caça, ou eles caçavam, ou eles pegavam o resto de algum predador que caçou e se alimentavam. E diante disso a gente tem a caracterização do período paleolítico, né, pessoal? Então, por exemplo, da caça se tirava-se a roupa, né, que é a pele do animal. Mas como que eles tiravam? Tiravam com a mão, na unha? Né? Não, gente. Aí a gente vê uma técnica utilizada pelo período paleolítico. Eles usavam o que? Quebravam os ossos, utilizavam partes afiadas dos ossos para cortar, né, os nervos, cortar um pedaço dessa pele. E aí depois utilizavam pedaços de pedra que eles mesmos poliam para ficar um pouco mais afiado para conseguir fazer esses cortes. Então, esses primeiros instrumentos do período paleolítico são muito arcaicos, né? Nós temos aqui alguns anzóis, pedaços de flechas feitas de ossos, né? Pedaços de rocha ou até mesmo pedra que são polidas e que ficam afiadas, que ficam com formatos que permitem com que eles tenham essa utilização. Então, o objetivo maior é a manutenção da vida. Beleza, pessoal? Então, tudo que a natureza proporcionava, eles utilizavam. Ok? Diante dessa divisão, nós temos uma coisa muito importante para considerar, que é a divisão do trabalho. Pela primeira vez, a divisão do trabalho define em gênero e idade, né? Onde mulheres e crianças têm uma função, o homem tem outra, né? A mulher e a criança, a coletagem de frutos, raízes, sementes, enquanto o homem confecciona arma, vai para caça, cria armadilha, protege o grupo, né? Provém com esses abastecimentos e proteção. Então isso é importante do período paleolítico, e a invenção mais importante do período paleolítico, que gera uma modificação para o neolítico, é simplesmente a descoberta e a domesticação do fogo, né? O fogo é o fator principal desse período paleolítico.
porque ele permite, não é apenas o fator de você cozinhar a comida, né, e alterar um pouco a preservação desse próprio alimento, mas ele permite também a questão da luminosidade, de você afastar o predador, você afastar outros animais utilizando o fogo. Então isso no período paleolítico é fundamental e vai ser fundamental também, né, aqui a descoberta do fogo, como que supostamente eles descobriram isso, mas o fator de você conseguir transformar, utilizando o fogo, o metal em uma arma, o cobre em uma arma. Ah, mas o metal e o cobre vêm do período paleolítico? Não, mas a invenção do fogo vai permitir com que no período neolítico as inovações técnicas elas avancem muito rápido. Beleza, pessoal? Porque permite com que o homem possa ficar em um lugar utilizando o fogo para espantar certos animais. Então esse domínio do fogo ele é importante nessa transição de período. Beleza, pessoal? Então do nomandismo eles vão para o sedentarismo e o fogo é importantíssimo para isso. Beleza? Diante disso, temos que considerar que o período neolítico tem as suas inovações tecnológicas também, né? Ou técnicas, como a gente pode considerar, como, por exemplo, a agricultura e a pecuária, como também os elementos que são utilizados para a própria arma, como também ferramenta. Né? Então, eles utilizam um tal de sílex, que é uma pedra muito mais forte e resistente para a composição das suas armas e ferramentas para a utilização da própria agricultura. Né? Então, essa agricultura vai permitir uma revolução. Essa agricultura vai permitir uma modificação no comportamento humano. Né? Vai permitir com que eles possam, basicamente, se fixar em uma terra e não precisar correr risco de ir à caça ou à coletagem fora dessa região. Vai ser possível manter, basicamente, uma vida segura dentro dessa comunidade, a fim de que a utilização dessa agricultura, a domesticação desse animal, a utilização do fogo, permita que essa comunidade consiga aos poucos muito mais do que a própria vida ou a manutenção dessa vida. Um status onde você, mais à frente, no final do período neolítico, o surgimento das primeiras civilizações, a troca de alimentos, né, vai permitir com que conquiste outras áreas por conta dessa função de ter armas sofisticadas. Então tudo isso é importante nesse período neolítico, que tem como característica as inovações da agricultura, as inovações do sílex, né, que é uma nova pedra, as inovações da domesticação do próprio animal, do domínio do fogo, da transformação de outros materiais. Ok, pessoal? Diante disso, é importantíssimo a gente compreender que a agricultura ela traz muitas vantagens. Né? Nós temos aqui uma imagem que retrata muito bem isso. Por exemplo, a fixação, a sedentarização, ela acontece em regiões onde tem água. Né? Então perceba que isso é fundamental por conta da própria agricultura. Além da divisão de trabalho, cada um tem a sua função. Né? Olha os recursos naturais, você tem, ao invés de uma caverna, uma casa, utilizados por materiais naturais, o que permite, já que no período neolítico, o homem tem um conhecimento muito maior do pensamento abstrato, ou seja, ele já consegue entender como fazer o fogo, como plantar, da onde vem essa planta, essa semente, esse alimento. Então, o conhecimento do homem ele é muito maior, né? Porque o entendimento de uma agricultura é o suficiente para comprovar que esse homem neolítico ele já está conseguindo se habitar a natureza e ao mesmo tempo utilizar ela a seu favor, a ponto que você não precisa mais ser nômade, você já pode se fixar em um lugar e viver basicamente daquilo, né, que a natureza lhe produz. Beleza, pessoal?
Então, diante disso, gostaria que vocês fizessem as atividades da página 29 e 30. Beleza, pessoal? E a gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço, até semana que vem.